E o nosso irmão Luiz? A palavra. Obrigado. Então tá, boa noite para quem não vi ainda, né? E hoje nós estávamos pensando e começamos a escrever para colocar no blog e sobre um assunto que nós temos observado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado o Allan Kardec chama de estranha moral. Algumas ideias de Jesus causam horror nas pessoas, algumas ideias atribuídas a ele. Uma lá dizia que a gente deveria odiar pai e mãe. Então está lá, né, os textos. Só que nós temos que entender que os textos evangélicos foram adulterados assim, ó, tudo que foi jeito. Tudo que puderam fazer, só que não conseguiram fazer tudo. Sabe, os religiosos lá, encarregados de deturpar, puxar a brasa, distorcer os textos evangélicos, não conseguiram detonar com todo o evangelho. Né? Sabe assim, ó, lógico que alguma coisa, né, segurou-os, né, deteve-os, né, porque os evangelhos, esses aí, os quatro que figuram por aí como oficiais, eles continuam, né, contendo situações que as igrejas não sabem explicar, né, não explicam, omitem, né, não falam nada, não tocam nos assuntos, né, e sustentam uma série de coisinhas que a Maria, por exemplo, era virgem. Né? Essa história de Maria virgem é insustentável. Né? Porque no tempo da Maria e de José não havia inseminação artificial. Né? Então não havia conhecimento nenhum científico, né, a respeito dessa questão. E quando a gente coloca assim, o Espiritismo faz a gente pensar sobre a naturalidade das coisas. Deus criou o universo inteiro aí de tal forma que as coisas funcionam, né? As plantas crescem, né? Os animais se reproduzem, né? A natureza trabalha, né? Os astros andam pelo universo, pelo espaço sideral, né? Tudo funciona perfeitamente bem, né? E o que não funciona, né? Ou o homem é que estraga, né? Na sua ignorância, o homem estraga, ou então o homem não sabe explicar, né? Os fenômenos que ocorrem, né? Explosões aqui, né? E buraco negro não sei aonde, uma série de coisas, os homens não sabem nada praticamente do universo. Então as pessoas não entendem por que tudo anda do jeito que anda, né? E as questões são assim, ó, infinitas. Tudo no universo é infinito, assim, é incomensurável, sabe? É algo assim que de cair o queixo nosso, né? Porque quem não se dobra ao que vê, pelo menos, né? É porque é muito presunçoso. Né? Porque assim, ó, até uma simples formiguinha nós não temos capacidade de fazer. Né? Nós não temos capacidade de fazer uma formiga. Então nós temos que nos dobrar à natureza. Então Deus faz tudo muito bem feito, mas só que nós não conseguimos entender essas questões. E a humanidade, sabe, caminha muito devagar. O povo terrestre, né, o habitante do planeta aqui, ele é difícil de lidar. Sabe? Porque, olha, nós temos tido oportunidades, a evolução se processou, né, depois de milhões de anos, né, ela acelerou a evolução e
E nós continuamos ainda fazendo maldades, né? Guerras, violências, todos os dias tem violência, né? É dentro de casa, fora de casa, né? Não é só lá na Palestina, né, que tem aquela cabeçudice lá, né, de judeus e palestinos, né? Não é só lá, mas em várias partes do mundo. Então, quando Jesus fala certas coisas, então uma coisa que ele falou foi que ele não tinha vindo para trazer paz à terra, mas a espada, a divisão. O que acontece? Conforme a plateia que ouve isso, vai puxar o seu 45, né, seu trabuco, e vai sair dando tiro por aí, né? Então, muitas vezes assim, o sentido figurado, né, representa uma ideia que a gente tem que usar a inteligência para decifrar essa ideia. Não é, sabe assim, o que esse cavaleiro... Então, se ainda analisar quem era Jesus Cristo, né, que é um espírito superior, um espírito elevado. Ele, em determinado momento, assim, o espírito, sabe o que é espírito elevado? É que mora lá nas nuvens, né? Não, ele é tão elevado que ele olha lá de cima e vê aqui embaixo nós, né? As formiguinhas, as criaturinhas pequenininhas, e ele sabe direitinho, sabe? Esse aqui anda assim, esse ali anda assado, então ele fica acompanhando. Né? Lá do mundo espiritual, onde ele vive, eles ficam acompanhando, né, os seres aqui, né, os caminhantes, né, da terra, e ficam vendo assim, bom, né, e as idades passando, os tempos passando, sabe? E as pessoas tendo oportunidade. E depois tem muito mais do que isso, né, que eu estou falando assim, uma coisa muito simples. A intervenção do mundo espiritual aqui na terra, né, é tão grandiosa que nós nem imaginamos. A vida de cada um de nós tem vários espíritos nos ajudando. A cada um de nós, o que é isso? Né? Para cada pessoa tem sempre um protetor, né? E esse protetor está nos auxiliando, dando algumas dicas, algumas orientações, mas ele também não é a nossa babá, né? Nós temos liberdade de agir, de pensar, de fazer as coisas. E estamos aqui na Terra já com milhares de anos. E então, quando o Espírito Superior chamado Jesus decidiu lá na reunião dos Espíritos Puros, né? A comunidade dos Espíritos Puros dizem que só se reuniu 3 vezes aqui, né? Aqui perto, 3 vezes só, nesses 4 bilhões de anos. Só se reuniu 3 vezes aqui perto, tá? E Jesus Cristo é um dos membros da comunidade dos Espíritos Puros. Então eles decidiram assim, eu voto em ti para descer lá. Né? Ele decidiu, eu vou descer lá, vou encarnar na terra e vou levar a minha mensagem para os terráqueos, né? Foi o que ele fez. Aí ele escolheu lá, né, a Maria e José como descendentes de Davi. Olha, tudo bem estudadinho, né? Tudo assim como estava escrito lá na Bíblia antiga, lá, que o camarada seria descendente, o Messias seria descendente de Davi, né? Foi analisar a árvore genealógica dele, ele realmente é descendente de centenas, séculos e séculos, milhares de anos atrás. E então ele escolheu, veio nascer na terra. Agora, vocês acreditam que Deus ia inventar como inventaram a história? Isso aí foi coisa de teólogo. Que os teólogos em geral inventaram muitas bobagens, né? Muitas bobagens. Então uma delas foi que
Ah, não, o camarada é filho de Deus. Ah, o camarada aí é filho de Deus, então ele não pode nascer da barriga de uma mulher comum, né? Esses seres inferiores aí, né? Sabe? Imagina, então, olha a ideia deles, né? Não, ele é filho de Deus, ele não pode nascer de uma barriga de uma mulher, porque mulher é um ser inferior. E sempre foi, né? Você sabe por que a mulher é um ser inferior, né? Aquela brincadeira que eu faço. Que a mulher foi feita da costela de Adão. Até hoje dói aqui nas minhas costas, né? Ai, falta uma costela. Viu? Mas então, essa questão toda de os judeus tinham lá na cabeça deles toda aquela orientação, né, do Moisés, tinha tudo aquilo, e os judeus estavam lá, né, sendo orientados olho por olho, dente por dente, né, e eles tinham que saber todos aqueles 600 e tantos, né, ordenamentos, eles tinham que saber tudo aquilo, né, tinha 300 e tantos que eram positivos e 200 e poucos que eram negativos, então os judeus tinham que seguir aquela orientação. Então aí vinha aquela ideia toda, sabe, de Adão e Eva, que, diga-se de passagem, é uma história da carochinha, né? Então, Adão e Eva é uma história assim que não existe, não existiu o Adão e a Eva, assim como, sabe, o primeiro homem e a primeira mulher, não existe. Olha, basta a gente estudar biologia, a gente vai ver o evolucionismo, o que é. Quem estudou um pouquinho aí de biologia já sabe o que é. Né? Tudo vai evoluindo, tudo vai se transformando na natureza. Então, toda a natureza é de Deus. Tudo é de Deus, tudo é evolução de um ser superior. Aí criaram lá, não, eu sou do criacionismo, eu sou do evolucionismo. Tá? Criaram essa dicotomia. Não tem aquela briga da teoria do criacionismo, a teoria do evolucionismo, é bobagem. Vai dar bobagem, porque tudo é de Deus. Todo o universo é de Deus, então tudo é natural. E até uma mulher que dá à luz a um filho, agora vai ter que admitir, né? Também é natural, também é de Deus. Né? As mulheres, todas as mulheres são, né? E todos os homens também. Vai ficar tudo igual, né? Você crê não aqui, né? Mas não, todas as mulheres, todos os homens são de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Tá? Então não tem essa assim, eu dizia assim, essa mulher aqui agora, né, vai ganhar o filho de Deus. Que filho de Deus? Não existe filho de Deus. Existem os filhos de Deus. Só que os teólogos lá daquela época, né, dos tempos passados, da Idade Média, não, o filho de Deus. Aí depois, não contentes com isso, eles inventaram a figura da Santíssima Trindade. Sabe? Os dogmas, criaram os dogmas, aí sim, né? Aí pintaram o que quiseram pintar, inventaram e obrigaram as pessoas a seguir aquela orientação dogmática daquela igreja famosa lá, que termina no quê? Hoje está aí cada vez mais desacreditada. Né? Essa igreja dominadora, né, desde que começou lá, sempre disputando poder. No momento em que o imperador Constantino I oficializou a Igreja Católica como religião do Império, mataram Jesus. Mataram de novo, né? Tinham matado uma vez, mataram novamente Jesus, acabaram com as ideias de Jesus Cristo. Olha, as ideias de Jesus Cristo são muito simples. São simples, simplíssimas as ideias de Jesus. Amar o próximo. Né? Não é amassar o próximo, né? Amar o próximo. E aí, as ideias são tão... Então Jesus fala, quando ele falou assim, não vim trazer a paz, mas a espada. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Sabe o que é isso? Isso é uma premonição
premonição. Isso é uma visão futurística. Ele estava enxergando, sabe que é um espírito superior que está lá nas nuvens. O espírito superior que enxerga de cima, enxerga o futuro. Então o espírito superior chamado Jesus viu antes, durante, depois, né? Viu tudo, que a sua doutrina não se estabeleceria tranquilamente. A partir de hoje, todos nós somos cristãos, né? Beijinho para cá, beijinho para lá. Jamais. Jeito nenhum. O que aconteceu? Jesus, a primeira coisa que ele, quando ele chegou falando, né? Deus é Pai, né? Bem-aventurados os puros, bem-aventurados, né? Os humildes, etc. Simples. Para quê? O que gerou para ele? Ódio. A igreja judaica lá, né? O judaísmo, a primeira coisa que fez, não, pai, esse cara é louco, é terrorista. Não, vamos acabar com ele ligeiro. Então, porque ele estava dizendo que as pessoas eram irmãs. Mas como que eu vou ser irmã dessa criatura? Como que eu vou ser irmã dessa criatura que é minha escrava, meu escravo, meu empregado? Eu sou superior, eu tenho sangue azul. Azul não, vermelho. Sabe o que serve o sangue azul, né? Para todo cara? Mas mais uma bobagem inventada por algum gremista aí. Mas, não, esse é antigo, antes do Grêmio, né? É bem antes do Grêmio. Sangue azul. Mas assim, então, Jesus disse quis dizer que a doutrina dele, de amor, de perdão, tá? Que a doutrina de Jesus é a mensagem de Deus para os homens. Bem claro isso, né? Jesus era um enviado. Era também um médium de Deus. Então, ele chegou a essa posição depois de bilhões de anos. Bilhões de anos ele chegou nessa posição. Assim como todos nós estamos a caminho, né? Todos nós estamos a caminho, um dia nos tornarmos também espíritos superiores. Então, aí ele vem e diz isso. E aí aconteceu o seguinte, logo passados ali, esses anos aí, 300 anos depois da morte de Jesus, 300 e poucos anos depois, 400, quando em 312, né, foi que o Constantino I editou, né, ele assinou, ele e o imperador Liciano, eram dois imperadores do Oriente e do Ocidente, dois imperadores romanos, né? Então eles assinaram lá o Edito de Milão. A partir dali, então, a Igreja Católica, o cristianismo, né, passou a ser oficial. Dali por diante, só decadência. Porque aí em seguida lá, passados alguns anos, por interesses políticos, né, tudo, a trama, sabe, entre a igreja e os governantes da época, inventaram então algo que foi conhecido como cruzadas. Entre 1099 e 1299, por aí, mais ou menos isso, né? Foram 8 cruzadas. Cruzadas eram então as chamadas guerras santas. Então eles começaram a combater os árabes, porque eles diziam que os árabes tinham tomado conta da Terra Santa, né? Da chamada Terra Santa, né? Da Palestina lá, né? E outras terras. Então eles queriam voltar a dominar aquelas terras, tá? E aí os reis, mancomunados com a igreja,
determinavam que os filhos, né, homens, os filhos das pessoas lá eram obrigados a ir para a guerra, para lutar contra os árabes. Só que, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec até fala sobre isso, né, nesse capítulo 26, né, fala sobre essa questão de que as guerras religiosas foram as que cometeram maiores atrocidades na face da terra. Então, um deles, chamado Teodoro, foi convocado para ir combater os árabes. O Teodoro, depois de muitos anos, ele se tornou sacerdote da Igreja Católica. Aconteceu, porém, que ele era de uma família rica. E ele e o irmão dele foram convocados pelo rei. E ele foi para a guerra. E ele conta isso, porque lá no mosteiro que ele estava vivendo, ele recebeu lá a visita de um rapaz que pediu posada no mosteiro. Então o rapaz contou para ele que estava indo para as cruzadas, para uma cruzada, para exterminar com os infiéis. Os sacerdotes católicos passavam para as pessoas naquela época que os árabes eram infiéis, né? Eles teriam que se converter ao catolicismo ou morrer. Naquela época, as pessoas não liam o Evangelho. Cadê o Evangelho? O Evangelho está ali. Não liam o Evangelho, não sabiam o conteúdo do Evangelho. Sabe, as pessoas vinham assim, como vocês estão sentados aqui agora, e recebiam goela abaixo. Não recebiam coisa nenhuma goela abaixo. Era em latim ainda, né? Não? Era em latim ainda o negócio todo. Falava em latim. Então o que o povo ficava lá? Aí lá o sacerdote, o padre lá, e dizia, você tem que fazer assim, né? Os árabes lá são, né, pessoas más, e eles são bandidos, e a única religião certa é a nossa religião. E nós temos que exterminar com eles. Pronto. E o povo todo. Então, o rapaz bateu lá no mosteiro, e o Frei Damião, que infelizmente eu fiz uma pesquisa e não encontra, sabe, nada a respeito desse Frei Damião, né? Só lá no mundo espiritual que a história é bem contada, né? E todo mundo sabe a verdade, né? Mas eu fui pesquisar no Google, encontrei o Frei Damião daqui do Brasil, né? Um que andou por aqui, que morava no Nordeste, e um outro lá na Itália, né? Mas que nasceu em 1898. Não é o mesmo Frei Damião que eu estou falando aqui agora, tá? É um outro Frei Damião que lutou nas cruzadas lá. Numa das cruzadas, 2, 3 cruzadas. Então aconteceu o seguinte: o rapaz bateu lá, então começou a observar o Frei Damião lá, já de certa idade, trabalhando, fazendo comida, tirando leite das vacas, limpando, né? Fazendo de tudo, né? Todo o serviço do mosteiro era feito pelo Frei Damião, né? Então, ele ficou lá olhando assim, pô, por que o senhor trabalha tanto, né? Só o senhor, os outros tudo só comem e se recolhem, comem, se recolhem, né? Bebem vinho, as comidas ótimas, tá? E só o Frei Damião que trabalhava para eles, limpando, cozinhando, lavando tudo, sabe? Tirando o leite das vacas, tudo. Aí então, o Frei Damião, pois é, como tu estás indo para a cruzada, para a Guerra Santa, eu sou obrigado a te falar a minha história.
eu fui convocado para ir na Guerra Santa, e quando ele recém tinha casado, né? O nome do Frei Damião original é Teodoro. E o rei convocou ele e o irmão dele, Elisírio, para ir para a guerra. Então, quando chegou lá na guerra, esse aí, o Frei Damião, Teodoro, recém tinha casado, né, com a mocinha lá, que era amiguinha dele desde a infância, né? E recém tinha casado. Uma semana depois do casamento, foram lá os soldados lá na fazenda deles lá, e disse assim: olha, o rei mandou eu buscar os teus 2 filhos, fulano e Beltrano. Daí o pai deles: ah, pois é, né? Ah, mas isso aí é uma baita de uma besteira, né? Mas eu não posso me negar a cumprir as ordens do rei. Daí e os filhos foram para a guerra. E lá na guerra contra os mouros, o Teodoro gostou de usar a espada e espetar nos outros. Gostou, se sentiu muito bem e tinha noções de estratégia militar, e fez muitas, obteve muitas vitórias graças ao seu estratagema, né? Estrategismo militar. E ele ficou famoso. Só que quando ele, além de matar as pessoas, ele também estuprava as mocinhas, né? E eles e toda a soldadesca lá, tudo invadiam as cidades, as famílias, tudo. E então eles se aproveitavam de todas as meninas e mulheres e depois matavam. Então aí o Frei Damião contando pro candidato a cruzado, e o candidato a cruzado com os olhos desse tamanho, com a boca, né? Assim, mas como que o senhor vem me dizer uma coisa dessa? Aí o Frei dele: olha, é o seguinte, olha, eu fiz tudo isso e não sabia quem era Jesus Cristo, porque os sacerdotes diziam, nos instruíam, né, que nós estávamos matando em nome de Deus, que era um bem para eles, nós estávamos salvando as almas deles. Olha, se vocês entrarem lá no Google e escrevam cruzado lá, tem um blog lá que é desse tamanho e cheio de bobagens sustentadas por alguém com esse pensamento aí, que até aparece lá o Francisco de Assis orientando o benefício das cruzadas. Olha só que coisa mais ridícula, né? Então, assim, ó, se vocês lerem essa história é contada pelo espírito Tolstói, tá? A história do Frei Damião. E então ele diz lá, ele conta para o rapaz: olha, rapaz, eu não conhecia Jesus, né? Pintavam Jesus para nós como guerreiro. Aí o rapaz: realmente, senhor, eu vou denunciar o senhor. O rapaz disse para o Frei, para o prior aqui do mosteiro, que o senhor está indo contra o ensinamento da igreja. Olha só o que era o ensinamento da igreja naquela época, tá? Que Jesus Cristo queria que todo mundo pegasse a espada e matasse quem não fosse cristão. E aí todo mundo ia para lá, para as guerras: não, vou lutar, e ficava famoso. Os que sobreviviam, né? Os que sobreviviam à guerra e eram violentos, né? Voltavam, né? Cheios de louros, mas tinham estuprado todas as mulheres de uma cidade, as crianças, tinham massacrado todo mundo, né? E o Frei Damião também. E o Frei Damião conta para o rapaz, para mostrar para ele que ele estava errado. Contou toda a história dele. olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tá? Estuprei, matei. Depois, quando eu voltei, que eu tinha uma folga um ano e meio depois, não vou conseguir contar toda a história. Viu? Opa, ganhei 5 minutos. Viu? Então,
Um ano e meio depois, o Frei Damião, no caso era Teodoro o nome dele, né? Ele ganhou folga da cruzada e foi para casa visitar a família. Aí quando ele chega lá na propriedade, não tinha ninguém, não viu ninguém, disse, uau! Entrou no prédio, subiu as escadas, não achou ninguém. Daí de repente surgiu um empregado. Daí o empregado disse, pois é, né? Aconteceu uma desgraça aqui. Veio um grupo de pessoas e eles estavam aqui conversando com o teu pai, com toda a família, e lá pelas tantas se levantaram, puxaram as espadas e mataram todo mundo. E me encarregaram de transmitir para o Senhor por que eles fizeram isso. Porque em nome de Jesus, sabe, Jesus é um ser que eles odeiam, porque em nome de Jesus estão indo lá, sabe, em vários povos, não respeitam ninguém, né, estupram as mulheres, as moças, as meninas, todas, sabe, e matam todo mundo depois. Né? Então imagina o ódio que os árabes passaram a ter de Jesus Cristo, porque era tudo feito em nome de Jesus. O Jesus que me mandou aqui para te matar, sabe, para te estuprar, para não sei o que. Imagina. E aí então o Teodoro, o Frei Damião, contou para o rapaz, depois que ele saiu dali, ele ficou doente, ficou com febre, tá lá na fazenda dele, tá? Aí voltou para a guerra de novo, voltou com mais ódio ainda para matar mais árabes. Retornou pro país e foi viver na corte. Aí o rei mandou ele casar com uma moça lá, ele casou com a moça e a moça lá morreu quando foi dar à luz. E a criança também morreu. Tá, e aí ele saiu namorando todas as mulheres, né? E aí lá pelas tantas ele cansou daquilo e resolveu ser sacerdote. Resolveu ser sacerdote, porque naquela época a profissão mais cotada era ser padre. Né? Em 1200, 1300, por aí, era ser religioso, porque religioso era poderoso. Era ser poderoso. Já que a igreja tinha ficado lá no poder junto com os imperadores, né? Então aí ele entrou para a igreja. E aí o que aconteceu com ele? Lá no confessionário, ele ouvia as mocinhas falar certas coisas e ele dizia, então tá, né? Depois eu te encontro mais tarde. Entenderam? Ele se aproveitava das confissões e abusava das mulheres. E assim foi indo, né? E ele até ajudava as mulheres a matar os maridos para ficar com elas, né? Padre. Então ele vai indo. Apenas tantos ele gostou de uma moça lá. E ficou apaixonado pela moça, aquela coisa. E ele sabia que o rei também era chegado à moça. Que o rei tinha uma fila de amantes. E a próxima amante do rei ia ser aquela mocinha. Sabe como que era, né? O domínio, né? O poder, fazia de tudo naquela época. Então aí um dia ele foi lá, inventou, afastou o padre que era confessor da família e foi lá nos aposentos da moça e quis passar a mão na moça. Aí a moça gritou, né? Deu uns gritinhos lá e veio todo mundo e levaram o quentinho pro rei. É? Aí o rei pegou e, se fosse outra mulher, tudo bem, né? Até eu ia me congratular contigo, mas como é essa aí, mandou ele detido para o mosteiro mais distante, né, lá da Itália, e ficou muito longe, né? Foi onde ele chegou lá, acostumado a usurpar de tudo, chegou lá e tinha ordens para ser escravo de todos eles. E sendo escravo, então ele começou a trabalhar, ele começou a achar aquilo ruim, né? A
ser servidor de todos. Então, daí foi que ele tentou suicídio. Aí o Frei Damião, esse aí, tentou suicídio. Só que na hora que ele estava se jogando da árvore com a corda no pescoço, vinham passando uns trabalhadores, né, rurais lá, e salvaram ele. Aí levaram ele para casa de um senhor, e esse senhor tratou dele. E esse senhor era médium, e incorporava a esposa, a primeira esposa dele, Helena, incorporava ela e ela começou a falar com a voz dela para ele. E ele achou no início que o outro estava louco, né? Assim todo mundo pensa aí na rua que nós espíritos somos loucos, né? Um pouquinho só, né? Mas... E aí, então imagina, né? Ele com a cabeça dele lá, né? De salafrão, né? Abusou de tudo que podia abusar na vida, né? E depois se tornou padre. E lá dentro, né? Então ele... Aí foi obrigado a ser escravo dos outros padres, né? E ele não estava aceitando a ideia, ele resolveu se matar. Aí salvaram ele do suicídio e ele foi parar na casa de um sujeito lá, de um camponês, né? E esse camponês era um médium, uma pessoa muito boa, e que incorporou, e lá bastante começou a incorporar a ex-mulher dele, a primeira mulher dele, que foi morta pelos árabes, e começou a dizer para ele as coisas. Olha, Teodoro, eu estou te acompanhando todo esse tempo, e tu tem feito tudo errado, tu tem feito isso e feito aquilo, e ele foi dando instruções e falando sobre detalhes da vida deles, particulares. Daí ele passou a ver que é verdade. Não é assim hoje em dia o espiritismo aí, né? Nós temos dezenas e dezenas de livros aí, né? O Chico Xavier, por exemplo, era um que psicografava livros com pessoas que tinham desencarnado em acidente de moto, né? Ou de doença, ou sei lá, qualquer motivo, né? Tem vários livros, né? Aí nós temos no Brasil, né? Do Chico Xavier, por exemplo, como médium, né? E vários espíritos de pessoas que desencarnaram aí, jovens, né? Tem tudo que é tipo, tudo que é idade, né? Transmitindo recados. Então, como é que se sabe que é verdade que aqueles jovens, aquelas pessoas, né, que estão falando ali são parentes, né, de tal pessoa que ele diz, né, pelos detalhes, né, porque lá o Chico Xavier não sabia da vida de ninguém, né, morava lá em Uberaba, não sabia da vida das pessoas, né, lá a vidinha dele lá, só ia para o trabalho, ia para o centro espírita de noite, não sabia de nada. Então, as pessoas que desencarnavam procuravam lá o Chico Xavier para relatar, né, alguma coisa, para levar um recado para as famílias, para consolar as famílias, para acalmar as famílias, né? E como é que as famílias reconheciam que era o seu filho, o seu parente, né, o seu amado? Pelos detalhes, né? Palavras íntimas que a gente usa, né? Brincadeiras, uma série de coisas assim, nome de familiar e tudo mais. Então, o Chico Xavier não sabia, como outros médicos tem por aí que estão fazendo esse trabalho, né? Nós temos no Brasil vários médicos que fazem esse trabalho, né? De receber informações e de espíritos, né? De pessoas que partiram para acalmar os ânimos das pessoas aqui na Terra. Então, foi o que aconteceu com lá o Frei Damião. Ele contou isso pro rapaz, toda a história dele, mostrando pra ele como que ele saiu lá da barbárie, né? Lá do estupro, dos assassinatos, né? Daquela situação toda de guerra, saiu de lá e foi mudando, foi sendo encaminhado, né? Sabe? E até chegou naquele ponto lá do mosteiro, né? Em que ele não aguentava fazer aquele papel, né? E tentou suicídio. Mas quando ele tentou suicídio, né? Houve essa intervenção, né? Essa ajuda, mais uma ajuda para ele, e ele lá para trás recebe a visita da ex-mulher, né? Da mulher dele, né? E é ali que ele começa a entender o que é a vida, quem é Jesus, né? Foi ali naquele momento, depois de tantos desatinos. E em geral nós somos assim, nós todos somos assim. A gente andou pelo mundo aí, em várias vidas, em várias ocasiões, dando cabeçada, fazendo mil e uma coisa. Depois não adianta a gente querer se queixar dos obsessores. Né? Tem um obsessor,
tem não sei o que, vem cá tomar passe, vai não sei aonde. Não adianta, sabe? A gente tem que aprender o que é, sabe, a doutrina espírita. Que dentro dela nós temos tudo maravilhoso para nos explicar, mostrar a realidade. Né? Assim como lá o Damião, né, o Frei Damião acordou através da intervenção sabe, de um espírito que gostava dele, que no caso era a mulher dele. Né? E ele falou pro rapaz, não, mas o senhor tá velho, tá louco? O rapazinho esse que ia lá para a cruzada, não, o senhor tá muito, vamos embora, vamos para a guerra. E foi. E ele chegou lá na guerra, saiu, quando ele estava pensando, né, no Damião, os conselhos que ele deu na hora, o Damião deu tudo para ele, não aceito, eu vou para a guerra. Chegou lá na guerra, na primeira batalha que ele foi lá, ele tomou ali a cimitarra de um árabe. A cimitarra é aquela espada torta assim, e o cara enfiou no bucho dele lá a cimitarra, né, e ele na hora tá. E aí já, quem estava ali já, a própria Helena, a ex-mulher do Damião, estava lá, levantando ele, ajudando ele, e ele disse, mas eu te conheço da onde? O que você está fazendo aqui no meio dessa batalha? Às vezes tem uma experiência meio assim. E aí ele disse, não, eu te conheço lá desde o tempo que tu era soldado, que tu ajudou a massacrar Jesus Cristo, eu te conheço desde aquela época. Mas acontece o seguinte, agora a vida continua, né? O teu corpo está lá, ele olhou para o corpo dele caído lá, sangrando, né? Ele disse, meu corpo. Não, teu corpo já era. Sabe? Não adianta tu querer, não tem mais volta. Isso que a gente diz, né? A morte, sabe? O corpo está morto ali, não adianta ficar chorando. Não adianta ficar. Isso aí não, isso é bobagem, nossa, perda de tempo. Nós temos que continuar fazendo coisas boas. Isso que traz a felicidade para a gente. Agora, os hospitais, as clínicas aí, psicológicas, psiquiátricas, estão tudo cheio de gente desequilibrada, tudo que não sabe o que é a vida. Né? Então, por isso que está todo mundo assim, está todo mundo bloqueando por aí, né? E depressão, né? Porque não sabe o que é a vida. Então, por isso que, se as pessoas descobrirem, quando as pessoas descobrirem, né, o que é a doutrina espírita, né, os coitados dos terapeutas aí, psicólogos e psiquiatras vão perder o emprego. Porque quem conhece o espiritismo não precisa de tratamento, sabe? De nada disso. Né? Porque é só saber o que é a vida, aprender sabe, o que é a vida, seguir essa orientação, que não tem doença mental para isso. Mas é mais ou menos isso que eu queria falar então, né? Que o nosso tempo já se esgotou. Rapidamente, rápidas pinceladas, né? Porque a respeito do que é o entendimento das pessoas, o que é a vida real espiritual, né? O que é o comando espiritual do universo aí, né? Do planeta, etc. Que tem trazido para nós uma série de informações e nós ficamos sempre olhando, né, pro chão em vez de olhar para cima. Né? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.